Hoje nós vamos fazer uma análise da série Afterlife. É um trabalho da graduação do semestre passado que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que gostem. E se vocês puder, né, vamos dar uma força, né, aquele joinha, né, aquela compartilhada no conteúdo. E assista também a série, que é muito interessante. Eu não vou dar muitos spoilers, tá bem? Um abração. If you're watching this, then I'm not around anymore. But don't spiral, don't obsess. Keep going. So how are you? A good day is when I don't go around wanting to shoot random strangers in the face and then turn the gun on myself. Bad then. I thought I'd leave you a little guide to life without me. You're lovely, but you're absolutely fucking useless. Stay active. It's not ideal to be a fat, lazy, self-pitying lump. Pedo! What? Pedo! I'm not a pedo. And if I was, you'd be safe, you tubby little ginger cunt. You know how grumpy you get when things don't go your way? You've got such a good heart. You're born like it. You're just decent. This is Sandy. If you could show her the ropes, tell her what's what. Humanity is a plague. We're a disgusting, selfish parasite, and the world would be a better place without us. Is that the sort of thing you meant? No. How's Lisa? Oh, Jesus, she's dead, Dad. Bring Lisa with you. Fuck me. You can't just go around being rude to people. You can, though. Your dog should be on a lead. Oh, right. Oh, sorry. Thank you. What? He is not a fat, hairy, nosy cocksucker. Sorry about that. Disgusting. If I do and say what the fuck I want, and then when it all gets too much, I can always kill myself. It's like a superpower. That's the worst superhero I've ever heard of. Why don't you throw yourself into your work, okay? That's what depressed people do. We're putting out a free local newspaper that no one cares about. That's not true. I've seen lonely people, people dying, people in pain. I don't think I've ever met anyone quite as sad as him. Got something for your front cover. Freddie Mercury's tooth. He's disgusting. Brian, not everyone can get in the paper. And not everyone's fingered Jackie Collins. Have you? No. Cheers. Okay. See you again. Olá, pessoal! Hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho que eu fiz no semestre passado sobre uma série chamada Afterlife. Eu não vou dar grandes spoilers da série, mas eu vou falar de uma temática específica que eu observei para fazer esse trabalho de desenvolvimento humano para graduação. Então, eu vou apresentar o personagem principal. Nós deveríamos escolher um dos personagens e fazer uma observação em cima de algum dos temas da série. Então, não é um super spoiler, vale a pena olhar, é muito interessante a série, mas nós trabalhamos com ela na questão psicológica, sempre vendo por esse lado. Então, brevemente apresentando o Tony, ele é o personagem principal, tá? Ele é um homem de meia idade que perdeu a esposa e se tornou mal-humorado e sem filtro. Ele passa seus dias assistindo aos vídeos que a esposa gravou antes de morrer e visitando o túmulo dela. Ao longo da série, ele começa a se conectar com as pessoas ao seu redor e encontra conforto em ajudar os outros. A jornada de Tony em Afterlife é sobre a superação da dor e a busca por um novo propósito na vida. Eu falei, pessoal, sobre o luto. Então, o que eu queria mostrar para vocês com esse vídeo? Eu gostaria de mostrar para vocês que o luto, ele tem 5 fases descritas pela psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross em seu livro Sobre a Morte e Morrer. E elas representam um processo emocional que muitas pessoas experimentam após uma perda significativa, como a morte de um ente querido. Então, eu quero apresentar para vocês brevemente essas 5 fases. Então, ali na foto tá ele, né, indo visitar a esposa com uma cadela, agora não me recordo o nome, e ele tem esse costume, né, de ir visitar ela lá no cemitério.
Então, vou apresentar para vocês as 5 fases do luto. Então, a primeira é a negação. A pessoa se recusa a aceitar a realidade da perda e pode sentir como se a pessoa falecida ainda estivesse presente. Então, a gente sempre, quando perde alguém ou acontece alguma coisa assim nesse gênero, a gente nega, né? A gente não quer perder a pessoa. Então, essa seria uma das primeiras fases do luto. Depois, a gente tem a raiva, tá? A pessoa sente raiva pela perda, culpa outras pessoas ou Deus pela situação. Nessa série mostra muito, porque ele vivia muito bem com a esposa, né? Então, ela teve uma doença, e essa doença levou ela dele. Então, ele culpa, começa a achar uma culpa, sentir raiva de tudo. A gente quer culpar alguém, né? E principalmente, às vezes, Deus, né? Pela situação. Depois, nós passamos também a outra fase do luto, que é a barganha. O que é a barganha? A barganha é a pessoa querer tentar negociar para que a perda não seja real, ou fazer promessas para que a pessoa falecida volte, ou a situação seja diferente. Por exemplo, por que tu não me levou? Poderia ela ter ficado no meu lugar, né? Por que foi assim? Por que foi assado? Isso entra na barganha, pessoal. Continuando, a depressão é uma outra fase do luto, que a pessoa se sente triste, sem esperança, ela se isola ou fica sem vontade de fazer as coisas que costumava fazer. Uma fase não menos importante é a aceitação. A pessoa chega a um estado de aceitação da perda e é capaz de seguir em frente com a vida. Pessoal, eu quero dizer também que é importante a gente destacar, que eu coloquei até aqui o lembrete, que essas fases nem todas as pessoas passam. E não necessariamente nessa ordem. Cada pessoa tem um processo. E o luto é um processo único para cada um. E pode levar tempo, né? E pode levar tempo para tu ter esse suporte emocional para ser superado. E nós temos essa rede de apoio, que é psicólogos, a família, né? Pessoas em volta da gente, né? Para nós conseguir, né? Continuar a nossa vida. Porque faz parte da nossa vida, né? A gente passar por essas perdas. Só que cada um passa por uma dessas fases de alguma forma. Tem pessoas que simplesmente, às vezes, ficam tristes, choram e guardam para si e seguem a vida. Agora, tem outras pessoas que, como esse menino, ele, né, se deprimiu. Ele, né, nesse filme, ele passou por várias fases do luto. Então, eu quero apresentar para vocês que no início da série, ele passa principalmente na fase da negação, porque ele se recusa a aceitar a perda da esposa e tem dificuldade em seguir em frente com a sua vida. No entanto, ao longo da série, o Tony passa por várias das fases do luto, incluindo a raiva, a depressão e a aceitação. Ele lida com a perda de sua esposa de maneira única e especial, mas eventualmente ele começa a encontrar maneiras de seguir em frente e encontrar um significado em sua vida novamente. Eu gostaria de passar para vocês que, segundo a Associação Americana de Psiquiatria, APA, o luto passou a ser considerado um transtorno mental na nova versão do Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais e também na Classificação Internacional de Doenças, CID-11, elaborado pela Organização Mundial da Saúde. Eu gostaria de falar para vocês, aquela pessoa que está em luto há mais de 6 meses, 1 ano, eu acredito que é 1 ano agora, ela vai ter
esse transtorno mental, vai ter um diagnóstico de luto, que antigamente não tinha. Eu ainda estou na fase de formação acadêmica, mas se alguém tiver alguma pergunta sobre esse assunto, nós vamos atrás. Mas eu só gostaria de passar para vocês isso, que a pessoa que está em luto, ela pode ter um transtorno se não for superado, se não for tratado, né? E nesse trabalho, só completando, a minha banda favorita é a banda Queen. Então, tinha que ser um trabalho criativo, né? E eu coloquei como sugestão a música The Show Must Go On, que é uma música da banda Queen, britânica, né? Lançada em 1991. É uma das últimas canções gravadas pelo Freddie Mercury, o ícone vocalista da banda, que estava gravemente doente na época. A letra foi escrita por Brian May, o guitarrista da banda, e fala sobre a perseverança e força para continuar, mesmo diante de grandes desafios. Eu coloquei essa música, porque eu sou muito fã, e a professora, né, nos pediu para ser um trabalho criativo. Eu gosto muito dessa música porque ela significa que o show deve continuar. Então, independente da nossa fase, no caso ali do nosso personagem Tony, ele teve uma perda, mas ele vai ter que seguir em algum momento, né? Todos nós vamos passar por perdas, vamos passar por algum momento não tão bom. Então, essa música eu deixo como dica, ela é muito linda e tem essa história, que o Fred já sabia que ele estava doente, que ele sabia que ele estava já com AIDS, que ia morrer, e ele deixou essa música para a banda. Até os últimos momentos, ele trabalhou para que a banda seguisse. Então, eu achei muito legal compartilhar isso com vocês. Falando da música, ela começa com piano e um vocal suave do Freddie Mercury, mas rapidamente ela cresce com a entrada dos demais instrumentos, incluindo a guitarra poderosa demais e a letra emocionante, como frases: "O meu coração está perdido, mas ainda assim as luzes brilham, as cortinas se abrem e o show continua." Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido esse material. É um trabalho, um dos que eu fiz do semestre passado, com a professora de desenvolvimento humano, e nesses trabalhos a gente analisa com esse olhar psicológico algumas séries, alguns filmes, para a gente trabalhar, né, essas questões. Um beijinho, até a próxima!